Salve, salve, galerinha! Eita, já tá aqui o Gustavo, já tá o Mística, já tá... Aí, a Yumi tá aqui também. Olha só que legal. Joceline tá por aqui, Haroldo tá por aqui, Jaqueline tá por aqui. Eita, ferra, tá todo mundo por aqui. Paula também tá. Muito boa noite a todos vocês. Hoje é o dia, finalmente, o caminhão deixou. A Yumi bateu o tamborzinho dela lá e aí o caminhão... O que é isso? De onde isso vem, para onde isso vai, o que come, como vive, onde dorme. Ixi, que complicado, hein? Ai, tem Yumi, tantas boa teorias noite. sobre. Boa noite, dona Yumi. Boa Apresente-se, por noite. favor, para a turminha que está por aqui. Boa noite, galera que tá aí assistindo. Tô aqui de novo. Vocês vão cansar de olhar pra minha cara. Vai nada. Bom, eu sou a Yumi do Mística, mas eu também sou xamã pelo Círculo Branco de Xamanismo. Eu sou Estrela d'Alva. Também faço parte de um terreiro de Umbanda, o Templo de Umbanda Filhos do Cacique Carijó, aqui em São Paulo. E é isso. Legal, Estudante legal, aí, legal. eterna como sempre, porque conhecimento nunca é demais, sempre tem algo a mais para a gente estar aprendendo. Ó, a Joceline já colocou aqui, ó, bateu o tambor e nós viemos. Gente, antes da gente começar de verdade, deixa eu fazer primeiro um jabazinho, né? Deixa eu fazer aquele jabazinho, porque senão eu esqueço. Eu vou esquecer, não vou lembrar nunca mais. O curso de Reiki nível 1 está com inscrições abertas até o dia 6 de fevereiro. O curso é no dia 7. Começa às 9 da manhã e é feito pela plataforma Zoom. Tá? Você vai entrar lá no nosso site ou no site do Mística Cursos e vai comprar o curso por lá. Tá? E aí o curso é feito ao vivo e é pela plataforma Zoom. Beleza? A gente pode pagar em até 10 vezes, está bem tranquilo. A gente continua fazendo o atendimento online, porque a pandemia proibiu a gente de fazer atendimento presencial, então a internet veio e facilitou a nossa vida e a gente faz atendimento online. Estou também com atendimento de tarô terapêutico, então a gente faz atendimento de reiki, magia, cromoterapia, numerologia e tarô terapêutico online. Valeu, gente! Qualquer coisa, www.profissãotransformação.com ou www.misticacursos.com.br ou ainda o nosso celular 24 981 225434 para quem está no Brasil, para quem está fora do Brasil, mais 55 24 981 225434, o WhatsApp para ficar baratinho para todo mundo. E vamos para a entrevista? Porque senão o pessoal briga comigo. Porque o pessoal não veio aqui para escutar o Roberto falar hoje. Hoje o pessoal veio para ouvir a Yumi falar. Bom, vamos lá. Yumi, conta pra gente, primeiro passo, o que todo mundo quer saber. O que é xamanismo? Bom, é uma pergunta difícil, o que é o xamanismo, né? Mas o consenso geral é que ele vem de todas aquelas características que tribos indígenas tinham, né? Na verdade, a palavra xamã não é nem brasileira, né? Também não é americana, tem a ver muito mais com povos de tribos mais pro outro lado do mundo que não para cá, mas a gente acabou meio que adotando esse nome para todos aqueles praticantes dessa estilo de, não vou falar bem de magia, mas esse estilo de cura, né? O xamã, ele é o curador ferido. A imagem do xamã, na verdade, é a grande imagem, o grande exemplo do maior e melhor xamã é Quiron, né? Aquele que... Kiron. Isso, o grande das histórias místicas gregas, romanas, que Caramba, treinou Hércules, Quiron. professor de Hércules, o grande centauro. O grande centauro. A gente fala que o Quiron é o grande xamã, né? Porque ele Caramba, foi um dos curadores feridos. Então é um dos símbolos que a gente carrega. Pelo menos a gente, né, no nosso círculo. que legal, cara. Ué, é legal a gente saber essas coisas assim, né? Eu sei que xamã é uma palavra que veio lá da Sibéria, né? Na verdade, né? Lá, aquela região da Sibéria, Rússia, aquela área ali, né? E aí dali, assim, acho que na verdade a maior parte das pessoas
meio que fazem o mesmo que nós brasileiros, né? Se apodera de uma palavra, meio que muda ou faz uma adaptação do seu significado para dentro daquilo que eles querem e segue a vida. É Exato. tipo, tipo a chefia daqui do Brasil, né? O chefe das tribos aqui no Brasil, o cara que é o bambambam, bam, bam, né, são os pajés, né, que são os sacerdotes aqui no Brasil, né, palavra moderna, né, são os pajés e os morubixaba. E aí o cara veio trazendo chefe da tribo não sei o quê, o cacique de não sei aonde, e aí o índio brasileiro acabou absorvendo a palavra cacique, o termo chefe, para ficar até fácil de nós entendermos, mas na verdade são termos dos índios americanos, né? Aqui no Brasil é Isso. morubixaba, pajé, e tem outros nomes que eu nem sei falar direito em tupi. Mas, É, Dione, diga, fala, pode é, falar. são todas coisas que, na verdade, vieram exteriores, né? E foram se adaptando para ficar mais fácil o entendimento, né? A gente sabe que dentro de tribos indígenas, na verdade, a gente fala o tupi, mas na verdade tem vários dialetos diferentes, né? Que são bem distintos entre si, mesmo dentro do Brasil. Muitos deles que quase não têm mais falantes, e isso é uma coisa muito triste, Uhum, porque é uma cultura toda que acaba se perdendo, uma parte sim, dela, né? A sim, verdade. linguagem é cultura também. E é uma coisa que deveria ser melhor preservada. Mas, enfim. Verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos lá. A Yumi é um bandista antes de ser xamã. É isso. Isso. Tá. Quando você entra para o xamanismo, qual foi a sua maior dificuldade em entender a cultura, entender o processo, entender o sistema, como que ele funciona, e qual foi a sua maior facilidade dentro desse processo? Hum. Para depois a Ah, gente entender o que o xamã faz, né? tá. A minha linha de xamanismo, a gente pratica o xamanismo não como uma religião e também não como uma vertente mágica. A gente pratica o xamanismo como uma ferramenta de autoconhecimento, né? Então, é bem, apesar de ter todo esse, né, pé no mundo místico e esotérico, a gente entrou pelo xamanismo como ferramenta de autoconhecimento, tá? Uhum. Então, acho que a parte mais difícil, assim como todo o processo de autoconhecimento, é você identificar aquelas coisas que a gente não quer ver, aquelas coisas que a gente quer deixar guardado naquela caixinha e não quer mexer nunca mais na vida, mas a gente sabe que uma hora ou outra a gente vai ter que mexer e que precisa resolver. E isso é muito difícil, reconhecer que a gente tem coisas que não estão bem, que não vão bem, e que a gente precisa resolver e que não é uma entidade mística, não é um feitiço, não é nada assim que vai resolver, mas é a gente que tem que resolver. A gente que tem que levantar os bracinhos e fazer as coisas para as coisas acontecerem. Não adianta Levantar ficar da cadeira sentado e tomar esperando. atitude. Exato. Não adianta só reconhecer que tem um problema e não fazer nada. Então, essa é uma parte muito difícil, acho que como todo o processo de autoconhecimento, né? Que se fosse fácil, ninguém ia dar valor. Se fosse fácil, tinha chamado outro para fazer, não precisava você vir aqui, né? Exato. Eu tinha um chefe que falava isso para mim toda hora. Pô, mas sou eu que tenho que fazer isso? Ah, claro, se fosse fácil, eu chamava outro, mas é difícil, é você que tem que fazer. Tá bom, a gente faz. Sim. E a mudança mais difícil que a gente faz é a nossa mudança interior, porque Certeza. depende da gente. Não tem quem a gente Mas culpar. em que consiste o ritual xamânico? Pelo menos essa vertente que você pertence. A gente É acredita. possível você falar? Não é possível? Então, assim como a gente fala que o xamã é o curador ferido, né? A gente faz parte do xamanismo para primeiro buscar cura, Uhum, e aí a gente busca a nossa cura, e a gente está disposto a lidar, a auxiliar no processo de cura do outro. uhum. Então, basicamente, é para isso que a gente usa, além, é claro, de ter toda aquela reconexão
com a natureza, toda aquela reconexão com essa parte que acaba ficando longe. A gente mora em metrópoles, né? A gente não tem mais o convívio que a gente tinha com a terra como a gente tinha antes. Então, também é uma ferramenta para a gente aprender como a gente pode se conectar com essas coisas dentro da cidade, dentro dos nossos, sabe, do nosso alcance. A gente não precisa necessariamente largar tudo e, sei lá, ir pra praia ou ir Se pra uma isolar montanha. no. É legal, é muito legal, com certeza. Eu adoro fazer isso, não nego. Mas é muito mais fácil você se reconectar num lugar que você tem na natureza. Difícil é você se conectar num lugar que não tem. E esse é o desafio. Então, Uhum, essa é a coisa uhum. que a gente também está sempre tentando fazer. É reconectar isso e trazer isso para o nosso dia a dia. A gente costuma falar, minha xamã costuma falar que é muito fácil ser xamã quando a situação está propícia. Né? Você tem um espaço bonitinho, vamos fazer uma celebração, vamos comemorar um sabá. É fácil ser xamã nessas horas. Difícil é ser xamã todo dia. Verdade. E não é só o xamã, né? É tudo que cerca a gente. O pessoal está colocando algumas perguntas aqui, e antes que eu me perca tanto, porque para quem já viu as minhas lives sabe que passa um monte de perguntas, gente, porque não dá, eu não tenho essa velocidade toda. Se perdeu alguma pergunta, a gente revê. Vamos lá. Tem uma pergunta da Vals. Quão antigo é o xamanismo e quais as suas raízes, se é que é possível a gente saber isso? Olha, eu não vou falar com toda certeza, porque eu nunca fui de pesquisar a história do xamanismo, mas o xamanismo é tão antigo quanto o mundo, por assim dizer, né? O xamanismo, ele tem as suas práticas de culturas tribais, então são coisas realmente muito antigas que foram repassadas dentro daquelas tribos e depois dentro de outras tribos, conforme elas foram se movimentando, algumas se extinguindo, outras sendo engolidas por outras, né? Então, é antigo, suas raízes estão nos mais diversos povos, depende muito das vertentes do xamanismo, né, e do que as pessoas acreditam. O meu círculo de xamanismo, né, o círculo branco, a gente tem todo essa questão de reconexão com a natureza. A gente vem de uma tradição também. Minha xamã aprendeu com outro xamã, que aprendeu com outro xamã, que na verdade não sei se vocês acompanham, mas é a Ione, que fez umas participações com o canal do Conhecimento da Humanidade. Pelo, pela linhagem, ela é minha bisavó xamânica. Então depende muito de quem aprendeu, com quem aprendeu e como aquilo foi repassado. E como todo conhecimento que é repassado, a gente sempre repassa com alguma coisa a mais, né? Porque a gente tem bagagens diferentes, conhecimentos diferentes. Então, o xamanismo é antigo, as raízes são as mais diversas. Não tem como você traçar um lugar específico e um momento específico e um povo específico. É um amontoado de várias coisas. Saquei. Bom, a gente estava falando antes de eu fazer a pergunta dela, o que vocês fazem efetivamente? Você chegou lá na sua sala lá, não sei como é que é a sala que vocês aprendem lá, ou então na sua casa mesmo, eu vou fazer um ritual xamânico. Como é que eu faço esse ritual xamânico? Essa é a primeira pergunta. A segunda, todos nós, qualquer um de nós, pode se tornar um xamã ou é preciso ter o dom do xamanismo para se tornar um xamã? Não precisa de um dom, não tem um chamado superior, nem nada assim, pelo menos no que a gente acredita, né? A gente normalmente fala que se você acha que é o momento certo, é o momento certo. Ponto. O chamado é: você tem vontade? Você quer fazer? Então é isso. Não tem uma entidade superior que vai ficar, tipo, falando, não, vai lá fazer. Você quer? Se Uhum. você quer, vamos fazer. Legal. É esse o chamado. Não tem nada a ver com um conhecimento ou uma entidade mística que vai. Não, não Tá, tem e o isso. ritual em si?
Você pode explicar como ele é ou não? Bom, a gente estuda xamanismo, primeiramente, né, como eu falei, uma ferramenta de autoconhecimento. Então, para isso a Uhum, gente faz viagens xamânicas, que basicamente é meditações, né? uhum, Mas o xamanismo para os outros, eles são, na verdade, ferramentas de equilíbrio, né? A gente tem algumas ferramentas que é conhecido como pagelança cabocla, que uhum. a gente pode utilizar aí alguns recursos como ervas, cristais, o próprio cachimbo, maraca. Então, isso é o que a gente usa para trazer equilíbrio para quem está buscando ou quem tem algum problema, né? A gente usa essas técnicas que são bem técnicas mais indígenas, Uhum. O né? xamã precisa entrar em estado alterado de consciência durante o ritual, ou para ele mesmo, ou para ajudar outra pessoa, ou não? Não necessariamente. Às vezes Tá. acontece, porque Uhum. a gente tá, às vezes, tão acostumado a fazer isso e entrar nesse estado alterado de consciência que às vezes a gente está fazendo e a gente nem percebe. Ah, legal. Mas não E necessariamente que é uma exigência, assim, sabe? eu sei que algumas pessoas se utilizam de recursos externos para atingir esse estado de consciência. Uhum. Pelo que eu pesquisei, dentro do xamanismo, é comum usar-se do rapé e do fumo, né, do cachimbo, né, com ervas especiais ali dentro e tal, não sei o que, para você poder atingir esse estado alterado, ou dentro da magia seria chamado de gnose, dentro da Umbanda seria chamado de transe, mas você atinge um estado alterado de consciência, que Uhum. você acabou de dizer para a gente que não é obrigatório. Não é obrigatório. Você pode ou não atingir esse estado. Em não atingindo esse estado, como é que você consegue chegar no ponto de encontrar, por exemplo, o seu animal de poder, o animal de cura, sei lá, os animais que se utilizam dentro do xamanismo? Tá, E vamos lá. Hum, em se encontrando, se é possível, por exemplo, é que você já falou aqui antes da gente começar, você falou que você não está com o seu tambor. Mas se você estivesse, seria possível que nós, que não somos xamãs, se bem que tem uma xamã aqui no chat que eu conheço, né? Mas deixa eu ver se ela está aqui ainda. Eu acho que ela tá aqui ainda. Tá vendo a pergunta que o Gustavo colocou? sim. Então, em cima dessa pergunta que eu estou te perguntando a respeito dos animais. Sempre foi usado? Quando é usado, como é que se chega nesse cara? Seria possível agora você tocar o tambor e todo mundo aqui ver o animal de poder ou o animal de cura? Olha, é, é possível. Não vou falar que é impossível, porque não é. É possível. Mas tem várias coisas que interferem. Por exemplo, quando eu fui encontrar meu aliado de poder, eu precisei fazer 3 viagens para encontrar meu aliado de poder. Quem não está acostumado a entrar nesse estado de consciência, a fazer uma viagem xamânica, é uma coisa um pouco mais difícil, é complicado. A Uhum. gente não bate tambor eternamente até a gente encontrar o nosso aliado. A gente tem um certo período de tempo que a gente bate o tambor, que normalmente são cerca de 10 minutos. A gente não deixa Ah, tá. passar muito disso, tá? Porque é cansativo para quem está tocando, primeiramente, Uhum. porque cansa, tocar tambor cansa. Dói o braço, é um bom exercício, né? E outro porque a gente, depois, com o tempo, a gente acaba acostumando a fazer esse processo e acaba se tornando mais fácil. Então, 10 minutos é o suficiente. Às vezes é mais que o suficiente. Né? A gente sabe Uhum. que quando a gente está num estado alterado de consciência, as coisas acontecem em ritmos diferentes. Então, muitas vezes, Certo. 10 minutos é o suficiente para muita coisa. Uhum. Certeza, certeza. Então, O Gustavo. Ah, desculpa, pode continuar. Depois não eu continuo. depende muito de pessoa para pessoa, né? Uhum. É, porque
é uma coisa diferente. Muitas vezes, né, quem vai para o xamanismo, às vezes não está acostumado a fazer essas meditações. É diferente também do que uma meditação normal. Então, tem esse tempo para a pessoa conseguir encontrar, e nem sempre é tão rápido assim. E outra coisa só que eu queria deixar bem claro, né? Quando a gente faz viagens xamânicas, normalmente a gente entra nesse estado alterado de consciência. O que a gente não entra no estado alterado de consciência é quando a gente está fazendo, por exemplo, algum processo de cura externo, tá? Só para deixar Legal, claro para quem está ouvindo por aí. legal.